opções, vai ter um negócio chamado Record. Eu acho que tô gravando já. Foi. Ah, tá. Ótimo. Então tá. Então, beleza. E aí depois vocês enviam um vídeo para eu editar e mandar para os demais professores para mostrar o que a gente está fazendo, tá? Vamos esperar, deixa eu abrir uma chamadinha aqui também. E aí, como estão? Cansados? Final de semana ou nada? Eu não aguento mais essa quarentena, eu quero ir embora. Ir embora de casa, no caso. Doido para sair para a rua um pouquinho? Não consigo abrir. Eu tô de boa. Eu achei que ia estar mais difícil, mas eu tô tão feliz. Não parece que eu tô tipo. Ontem eu dei uma crise de choro. Por Não quê? aguento mais. Eu não aguento mais. Marcela, Não aguento mais ficar em casa. Marcela, Oi. eu tô com o nome do Cauã aí, mas sou eu, tá? Você quer dar mais trabalho pra mudar aqui. Tá bom. Não tem problema não. Eu vou fazer a Bom chamada. dia, Marcelo. Bom dia, tudo Ai, bem? gente, desliga o celular, tá fazendo barulhão. Pessoal, É o da Gabriela que faz o barulho. Ah, tá. Foi mal. Não, o meu tá normal. então vamos lá. É porque aqui pra gente faz um barulho. A Amanda tá aqui? Tô. Tá? Ana Clara tá? Tô. Bárbara tá? Bianca tá? Sim, eu tô aqui, Bianca. Carol, Daniel, Tô aqui. Daniel tá aí? Ele não funciona o áudio dele. Ele não consegue falar no microfone. Ah, ótimo. Ele tá. Ai, gente. Ou quem tiver com o microfone aí, põe um fone, por favor, né? Porque tá meio ruim. Gabriel Santos, tá? Gabriel não tá, não. Gabriel não tá. Daniel também não tá, não, viu, Marcela? Tá, Ele tá funcionando, mas ele não tá, não. tá bom. Daniel. Graziela tá. Os dois Iagos estão? Laura tá. Laura tá aqui. Marcelo tá. Vinícius Vieira está. Caixeta não, né? Tá, Marcela. Oi. Tá, os dois. O Tá? Vinícius Caixeta tá. Não tô conseguindo achar ele aqui, né? Vinícius Vieira, Bianca. Ah, tá. Já achei. Achei, Vinícius, perdão. Achei, tá lá em cima. Então vamos. Tô com vocês. Não falou meu nome, não, falou? Não, é porque alguns eu já consegui visualizar, entendeu? Ah, tá. Ó, Natália, Sara Cândido, Cauã, que é o Felipe, o Matheus Nunes. O meu você também não falou, Marcela. Isabel, aí, Marcela. Giovana também tá aqui. Sara Abraão, Bianca, Natália, Amanda, Ana Clara, Vinícius Vieira, Vitória, Laura, Marcelo, tá aqui. Certinho. Só o Gabriel Santos e o Daniel aqui por enquanto. E aí? Pode começar? Pode começar a aula de vocês. Então, bom dia, gente. A Gabriela e eu fizemos a apresentação. Iremos falar sobre a dilatação superficial. Bem, aqui está escrito assim, ó. Quando um objeto que possui dimensões de largura e altura é submetido a uma variação de temperatura, ele sofre variação em suas dimensões, que ocorre devido ao fornecimento de calor para esse objeto, onde aumenta a energia interna e a agitação molecular dos átomos, causando um aumento de sua superfície, ou seja, dilatação superficial. Então, quando você tem um objeto e aumenta o calor dele, então aumenta a sua temperatura, ele vai aumentar a energia interna dele, vai fazer com que agite suas moléculas e ele vai dilatar. Então, vai ter uma dilatação superficial, ele vai aumentar seu comprimento
e sua área. Aqui, na imagem, vemos bem isso. Era um objeto com uma área inicial que, ao aumentar a sua temperatura, ocorreu uma dilatação dele, então aumentou sua área. Aí, tá vendo? A área não aumenta só aqui, ela aumenta tudo. Isso aqui é só uma representação. Exemplos disso, temos chapas, face de um cubo, seção transversal de fios. Aqui já tem outros exemplos, que é dilatação em chapas de fogão e telhados, janelas que trincam devido ao aquecimento, furos que se dilatam como se fossem sólidos. Essa questão do furo é porque muita gente acha que quando um objeto ele é furado, ele dilata, o furo diminui, mas isso não ocorre, o furo aumenta também. Então, o objeto vai dilatar normalmente, o furo também vai aumentar, ele não vai diminuir. Aqui tem outro exemplo. Está escrito assim, vamos esquentar a tampa com água quente. Porque quando esquenta a tampa com água quente, vai ficar mais fácil para abrir. Porque o coeficiente de dilatação do metal, ele é maior que o coeficiente de dilatação do vidro. Logo, o metal vai ter uma maior dilatação, tornando mais fácil para abrir. Aqui temos a fórmula onde esse ΔA é a dilatação da área, que é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tem que lembrar... Oi. Vai mandar os slides pra gente? Mando. Tá bom. Esse coeficiente de dilatação superficial, tem que lembrar que ele é 2 vezes o coeficiente linear. Eu tentei procurar na internet algum macete para decorar essa fórmula, mas eu não achei. Então, se alguém souber, manda no grupo também, que fica mais fácil. A dilatação da área é igual à área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o alfa, que é o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura. Essa fórmula também pode ser encontrada desse modo. Essa é a mesma fórmula, só que em vez de usar A, colocou o S, que é a dilatação da área, mesma forma, do mesmo jeito, só que em algum exercício, alguma questão, vocês podem encontrar ela desse jeito. Aí aqui também tem a imagem que representa bem isso. Era um objeto com determinada área que, ao ser aquecido, ocorreu uma dilatação. Então, aumentou seu comprimento, aumentou sua área. Aí, para vocês entenderem melhor, aqui tem alguns exercícios, para vocês verem como que vai usar isso. Exercício 1. Determinado material tem o coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1. O coeficiente de dilatação superficial desse material é de... Para resolver essa questão, tem que lembrar que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que beta é igual a 2 alfas. Se o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, como a questão deu o coeficiente de dilatação linear, basta multiplicar ele por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1,5 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1. Então, a resposta é 3 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1, porque multiplicou por 2. Todo mundo entendeu? Uhum. Ok. Só um momentinho. Vocês entenderam por que multiplica por 2? Porque é 2 vezes o linear. Não. 2 vezes o linear, beleza. Só que aí o que você tem que lembrar? Quando ele é linear, ele vai aumentar uma dimensão só, que é o comprimento, né? Quando a gente fala superficial, para você não ter que ficar decorando, quantas vezes é? Basta você lembrar. Se ele é uma dilatação superficial, significa ali que vai dilatar, que vai aumentar a área. E para aumentar a área, eu aumento 2 dimensões, que é a base e a altura, ou seja, o comprimento e a altura, que foi o que a Bárbara falou.
Antes você tinha uma dimensão, agora você passa para quantas dimensões? Duas. Então, por isso que a gente pega esse coeficiente da dilatação superficial e multiplica ele por 2. Não é porque eu estou multiplicando por 2 simplesmente porque poderia ser um número qualquer. Não, porque agora eu estou passando, o que antes era uma dimensão, agora passa a ser duas dimensões alteradas, tá? Só complementando, Bárbara, só antes que eu perca também aqui, quando ela fala lá, volta para mim o seu primeiro slide, por favor, Bárbara, só para eu complementar. Volta. Pode ser aí, pode ser aí. Aqui, quando ela fala assim, ó, ela fez esse desenho muito bacana que eu acho que vale para a gente colocar até no nosso caderno, porque aqui ele resume. Quando ela vem com essa setinha assim apontando energia térmica, ela está dizendo o seguinte: a energia térmica está adentrando o sistema, que ela colocou uma placa, então a energia térmica está entrando, e energia, lembra que é calor, tá? Então, calor aqui, energia térmica, entra, faz o quê? Altera a temperatura desse sistema. Alterou a temperatura desse sistema, ele vai dilatar, ou seja, ele vai mudar as características. Vai mudar o comprimento e a altura. Só uma coisa que eu quero que você coloque depois é que esse aumento, ele é proporcional, tá? Então, por exemplo, quando ela fornece energia térmica, a setinha está batendo mais ou menos no meio da placa. Quando ela bate no meio da placa, não esquenta só o meio da placa, é proporcional. Então, esquenta toda a placa. Se a placa for de 10 metros, vai esquentar os 10 metros. Se a placa for de 5 metros, esquenta os 5 metros, tá? Era só isso mesmo que eu queria colocar. Então, dilatação superficial, não esqueça que aumenta duas dimensões, comprimento e altura. Fechou? Ô, Marcelo, Pode perguntar. o único tipo, elemento que dilata com frio é a água? O único elemento que dilata com frio é a água? Sim, que aí é uma dilatação agora passa a ser do líquido e não do sólido. Porque quando a gente tem sólido, quando a gente, ao invés de fornecer calor, a gente retira calor, que é esfriar o objeto, aí ele não vai dilatar, ele vai fazer o contrário, ele vai comprimir, tá? Esse exemplo aqui, que é essa aula das meninas, pessoal, de dilatação superficial, acontece muito quando você quer, por exemplo, vocês já pegaram um isqueiro e já esquentaram a ponta da mangueira de casa para tentar fazer uma gambiarra, fazer uma emenda? Já. Vocês já fizeram isso? Aquilo ali é dilatação superficial. Lembra que ela falou assim do furo, que tem uma placa metálica com furo? O que que acontece? A mangueira está aqui, a gente vai esquentar. Quando a gente esquenta, a gente fornece energia térmica para o sistema. Ele vai, como ele é um material plástico, ele vai ficar um pouco mais mole, ele vai dilatar as dimensões, ele aumenta a área circular quando você consegue conectar outras coisas. Então, é isso, é a famosa gambiarra, tá? Que a gente fala aí. Ok? Quando, por exemplo, você tem um anel e ele não serve mais no seu dedo, como que você faz? Você não precisa jogar ele fora, você leva ele no joalheiro, ele faz o quê? Ele esquenta esse anel seu, aumenta as dimensões, coloca num molde um pouco mais grosso, aumentando essa área. Então, dilatação superficial também. Pode continuar? Pode, deve. Toda de vocês, a aula. Nós temos outro exemplo aqui, que é uma placa retangular de alumínio, tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento, a temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius, sabendo que beta é igual a 40... esse número aí, não vou ficar falando isso não. Calcule a dilatação superficial da placa. Então, como que a gente vai calcular? É só jogar na fórmula. Primeiro, como ele não deu a área inicial, é só você fazer. Aqui no exemplo está colocado como SI, mas também vocês podem colocar lá como está na fórmula do livro, como A. Aí é só calcular 10 vezes 40, que vai dar 400 centímetros ao quadrado. E agora joga na fórmula. A dilatação superficial é igual a 400 vezes 46 vezes 10 a menos 6 vezes 50 menos 20. É isso aí.
aí depois pede a área da placa. E a mesma coisa, a fórmula da área vai ser o cálculo inicial, no caso, o cálculo da área inicial, mais o tanto que dilatou. E pronto. E Gabi, só me Oi. tira uma dúvida, que é Diga. o que geralmente a gente erra muito. Unidade de medida. Na hora que eu estava estudando sobre, sempre apareceu a respeito dos centímetros e do metro e centímetros. Quando eu fui fazer, eu achei mais fácil passar para centímetros, dependendo da unidade que está no exercício. A maioria, no caso, se tiver em centímetros, fica tudo em centímetros. Se tiver para metros, fica tudo em metros. Pelo menos da forma que eu fiz, eu achei mais fácil. Uhum. Tá, então olha aqui. Quando a gente for resolver dilatação superficial, na hora que vocês forem anotar aí, unidade de medida, ela só vai ser importante a temperatura, tá? A área você pode tanto representar em metros quadrados, quanto pode representar em centímetro quadrado, tá? Vai depender do enunciado. Agora, a temperatura, toma cuidado, põe até uma observação aí. Dilatação superficial, a temperatura só pode ser representada em graus Celsius. Aí, o que já vai chegar lá no Enem? O que vai chegar nos vestibulares e vão acontecer? Eles vão te dar essa temperatura em Kelvin ou Fahrenheit. O que você tem que fazer? Converter, tá? Então, somente a temperatura que tem que tomar cuidado. Sempre dada em graus Celsius. Beleza? Aí aqui tem um vídeo que a gente vai passar, que também resolvendo exercícios, caso alguém não entendeu. E tem uma outra videoaula, que essa videoaula está falando tanto da dilatação superficial quanto da volumétrica. Aí quem quiser assistir em casa, depois que eu mandar os slides, vocês entram. Muito bom. Calma aí, que eu vou abrir o vídeo que eu já deixei separado. Vamos agora resolver alguns exemplos. Antes de mais nada, vamos anotar as nossas fórmulas. Nós temos que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear, certo? Beta é o dobro do alto. E a dilatação superficial é a área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura, né? Muito bem, vamos lá. Uma laje exposta ao sol, inicialmente pela manhã, quando a temperatura está a 20 graus Celsius, sabendo que sua área é de 50 metros quadrados, o coeficiente de dilatação linear do concreto vale 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que a temperatura medida diretamente no concreto ao meio-dia atinge 50 graus Celsius, a dilatação superficial sofrida será. Muito bem, vamos anotar os nossos dados. A temperatura inicial é 20 graus Celsius, a final é 50 graus Celsius. Então, fazendo a variação, né? Final menos inicial, 50 menos 20, nós temos uma variação de 30 graus Celsius. Então, vamos calcular agora qual que é o coeficiente de dilatação superficial, né? Lembrando que ele informa o coeficiente de dilatação linear, é só dobrar. Então, 2 vezes. O coeficiente de dilatação linear informado, 10 vezes 10 a menos 6, né? Então, 2 vezes 10 vezes 10 a menos 6. O dobro de 10, nós sabemos que é 20, então 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, eu já tenho o beta, eu já tenho a variação de temperatura e tenho também a área inicial, né? A área inicial é de 50 metros quadrados. Então, vamos lá, vamos calcular a dilatação superficial. A área inicial é 50 vezes o coeficiente de dilatação superficial, eu já calculei que é 20 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é de 30 graus Celsius, então vezes 30. Vamos lá. Vamos multiplicar 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30, né? 30 seguido de 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. Então, 50 vezes 20 vezes 30 deu 30 mil. Copiamos a potência de 10 na frente, né? Então, vezes 10 a menos 6. Olha só a dica.
Então, multipliquei sem contar com os zeros inicialmente, para não confundir. Então, 5 vezes 2 deu 10, vezes 3 deu 30. Então, coloquei 30 e copiei 1, 2, 3 zeros, certo? Aí eu contei os zeros no final. Vamos lá. Agora basta passar para a notação científica. Então, o número tem que estar entre 1 e 10, né? Então, vamos colocar a vírgula ali. Vamos andar com ela 1, 2, 3, 4 casas, né? Para chegar ali no 3. Andei 1, 2, 3, 4 casas. Ficou 3 vezes 10 a menos 6. Andei 4 casas para a esquerda. Aumento 4 no expoente, né? Se esse número diminuiu, aquele número ali tem que aumentar, né? Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado. Menos 6 mais 4 dá menos 2, né? Se eu devo 6 e pago 4, eu devo 2. 3 vezes 10 a menos 2. Então, nós temos que colocar a área em metros quadrados, né? A dilatação foi de 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Essa foi a nossa dilatação superficial. Alternativa B. Vamos para a próxima questão. 2. Uma peça de zinco é construída a partir de uma chapa quadrada de lado 20 centímetros. Elevando-se de 50 graus Celsius a temperatura da peça, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do zinco vale 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine sua área final em centímetros quadrados. Muito bem. O exercício não informa inicialmente a área da chapa, né? Fica subentendido. Mas dá para calcular. Se a chapa é quadrada, né? Vamos desenhar aqui um quadrado. Como se calcula a área de um quadrado? Ora, é bem fácil, basta fazer lado vezes lado, né? Se ela tem 20 centímetros de lado, ou 20 ao quadrado também dá na mesma. Então, a área inicial é 20 vezes 20, que dá 400 centímetros quadrados. Então, nós temos aqui que a variação de temperatura já é informada, elevando-se de 50 graus Celsius. Então, subiu 50 graus Celsius, né? Então, a variação é 50. E ele também fala que o coeficiente de dilatação linear, é 2,5 vezes 10 a menos 5. Se o alfa é 2,5 vezes 10 a menos 5, quanto vale o beta? Ora, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Então, o beta é o dobro do alfa, 2 vezes o alfa, que é 2,5 vezes 10 a menos 5. O dobro de 2,5 é 5, então 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora eu posso calcular quanto foi a dilatação superficial, certo? Nós já temos a área inicial, temos o coeficiente de dilatação superficial e temos a variação de temperatura. Então vamos calcular, porque se eu souber quanto foi a dilatação ocorrida na área, eu sei a área final, né? Porque a área final basta fazer a área inicial adicionando então quanto foi a dilatação ocorrida na área. Então vamos fazer isso aqui. A área inicial é 400 vezes o beta é 5 vezes 10 a menos 5 e a variação de temperatura é 50. Então, multiplicando 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 5 dá 100. 100 seguido de 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, vezes a potência de 10, que é 10 a menos 5. Escrevendo na notação científica, né? Eu ando com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, se eu ando 5 para a esquerda, aumento o 5 no expoente. E menos 5 mais 5 vai dar 0, né? Então, 10 a 0 é 1. Então, eu posso também cancelar. Aquele 10 a menos 5, eu cancelo 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Outro jeito de analisar também, que vai dar 1 a nossa resposta, certo? Então, a dilatação superficial é de 1. A área dada em centímetros quadrados, 1 centímetro quadrado. Moral da história, né? Se aumentou em 1 centímetro quadrado, a área inicial ela era de 400 centímetros quadrados, mas esse 1 que aumentou, a área final, portanto, é de 401 centímetros quadrados. E essa é a nossa resposta, certo? Pois muito bem, espero que você tenha gostado do nosso... Muito
bom. E essa foi a apresentação. Aí eu vou mandar os slides no grupo. Muito bom, muito bom, muito bom. Qualquer coisa, Bárbara, Bárbara, eu já mandei os por favor, me manda a gravação da aula e junto com os slides, que aí eu disponibilizo lá no meu Bernoulli. Talvez fique mais fácil para quem faltou. Pessoal, só uma dúvida aqui. Vocês querem que eu disponibilize algumas videoaulas, ou talvez até eu gravar para vocês mesmos, videoaulas sobre notação científica? Ou alguém tem problema? Ou não tem problema, na verdade? Eu Pode. Ajuda bastante. Então tá, então eu vou ver se eu consigo gravar, que eu não sei se vocês perceberam, mas quando eles vão fazer exercício, a conta matemática é muito básica, mas no final sempre tem que simplificar para potência de 10. Então eu vou fazer uma videoaula, explica a notação científica e passo para vocês, tá? Provavelmente eu consiga fazer até o final dessa semana. Vou até anotar aqui. Muito bom, meninas. Marcela. Gabriela, oi. A questão, eu não falei tanto porque eu fiquei responsável pelos slides. Aí eu e a Bárbara dividiu assim. Tá bom. Tudo certo. Alguma dúvida, galera? Muito bom. Parabéns, meninas. Parabéns, Bárbara. Parabéns, Gabriela. Não é fácil, né? A gente trabalhar aí com novas tecnologias e ainda mais trabalhar um conteúdo que talvez não seja tão fácil assim para vocês, mas vocês percebem que dilatação não é difícil. A física por trás disso não é difícil. Talvez a matemática fique um pouco mais complexa. Mas põe na cabeça, dilatação linear, eu estou falando de uma dimensão apenas. Superficial, eu falo de 2 dimensões, então eu falo de área. Tudo que aumenta a área, aumenta-se a dilatação superficial. Ressalto, essa dilatação ela só acontece por conta da variação de temperatura, do fornecimento de calor para o sistema, tá? Lembra-se sempre disso daí. Alguém quer complementar alguma coisa na fala das meninas? Tranquilo? Agora é o Felipe e a Bianca, né? Isso. Sim. Vocês querem abrir outra conversa? Eu tava olhando o horário que a Bárbara mandou o link aqui. Eu acho que vai dar certo, porque o nosso vídeo também não é muito extenso, não. É rapidinho. Então tá. Então, tá com vocês. A gente vai passar um experimento. Tá com vocês. Dá pra... Oi. O seu vídeo tá no YouTube? Aham. Eu vou Então, abrir aqui. coloca o link dele no compartilhamento de tela. Então, é isso que eu vou fazer. Vai ficar melhor. É isso que eu vou fazer. Eu e a Bianca vamos passar um vídeo aqui sobre dilatação superficial. É um vídeo de 2 minutinhos, é um vídeo rápido e nesse vídeo tem 2 experimentos. Um é sobre a dilatação da moeda e o outro sobre a dilatação da chave. Aí eu vou abrir aqui para vocês. Tá todo mundo vendo a tela aí tranquilo? Aham. Beleza, então vou começar o vídeo. Bianca. Aí eles estão aquecendo a moeda para fazer, né, a dilatação. Antes eles mediram para fazer a comparação, sabe? Para ver se a moeda vai dilatar mesmo ou se ela não vai dilatar. Aí dá pra gente ver, ela vai mostrar mais de perto que o tamanho da moeda mudou. Na moeda ocorre a dilatação superficial por causa do material que ela é feita. O metal, quando aquecido, ele aumenta o tamanho.
Esse processo que eles estão fazendo é o processo que eu falei para vocês, por exemplo, do anel. Quando você quer aumentar a área do anel, é isso que eles estão usando ali. Tá? Aí nessa parte, ó, dá pra ver certinho que a forma da moeda ela foi alterada. Tem uma parte que tá maior e uma parte que tá menor. Ela vai mostrar ali do outro lado pra vocês verem melhor. Isso aí. Aí agora a gente vai mostrar o da dilatação da chave. Eles utilizaram alicate, vela, uma chave e o cadeado. Eles aqueceram a chave para ver se ia realmente funcionar no cadeado. É o mesmo esquema de experimento. Esse foi o nosso experimento, Marcelo, que a gente trouxe para vocês. Aquele, eu vi ali lá embaixo, tem um que chama ovo na garrafa. Esse aí é o clássico que o pessoal faz. É o do Manual do Mundo, né? Ele é bem legalzinho, ele é bem clássico. Ele é simples, dá para fazer em casa. Ele também fala de dilatação. Percebe? Eu só quero que vocês tente observar o seguinte. A dilatação superficial e a linear, eles não são muito diferentes, né? Tá, ok. Uma dimensão, duas dimensões. Só que a dilatação superficial, não sei se vocês repararam, ela é uma dilatação de sólido, mas esses sólidos não são só metálicos. Não sei se vocês perceberam essa diferença. O linear, geralmente, a gente faz com metálico. O superficial, não necessariamente. Igual os meninos, o Felipe mais a Bianca, eles utilizaram o experimento lá da moeda. Mas, por exemplo, o Manual do Mundo utiliza a garrafa, e a garrafa é plástico, entendeu? Pode ser a mangueira, por exemplo. A mangueira, o exemplo que eu dei, que você vem e esquenta ela. O que você está fazendo com as características? Como é um plástico, ela vai ficar um pouco mais molenga. Então, ela tende a dilatar mais facilmente. Então, dilatação superficial não necessariamente só acontece com metais, tá? Coloca sempre isso aí na cabeça de Ô, Marcela, é igual fazem também os lutadores, quando pegam aqueles protetores bucais para a boca, todos vêm com um formato único. Aí eles pegam, eles colocam na água quente, fervendo, dão um choque nela, depois colocam na boca e moldam. Que aí fica tipo um molde, né? Aí ela modela de acordo com... Aí encaixa certinho na boca. Isso, é isso que acontece. Perfeito. Aquilo é dilatação superficial. Quando você dá o choque térmico, é você pegar aquela plaquinha, cede calor, né, para aquela placa, cedendo o calor ela fica um pouco mais molenga, você faz o encaixe e faz uma modelação, molda de acordo com a carcaça do lutador. Aquilo é dilatação superficial. Muito bom, bem lembrado. Mais alguém quer dar um exemplo de dilatação superficial antes da gente encerrar? Meninas, meninos. Pedro, consegue me escutar? Entendeu? Marcelo? Amanda? Marcela, um exemplo. Um exemplo de dilatação é a questão quando os pedreiros estão colocando os pisos, eles sempre colocam um rejunto um pouquinho mais do que deveria, porque na hora que o piso dilatar, ele vai encaixar como deveria ser. Isso aí. Isso acontece também, já que você está trazendo para esse lado de construção civil, acontece também quando você coloca aqueles... quando você vai fazer um prédio e que você quer colocar o abafador de som. O abafador de som nada mais é do que placas
de isopor, juntas, encaixadas uma na outra, para fazer o isolamento acústico, certo? E esse isolamento acústico, quando eu encaixo uma placa na outra, é muito semelhante ao seu exemplo, Gabriela, do piso. Eu sempre deixo uma distância de um para o outro. Marcela, mas você tá louco, o isopor, ele é isolante, ele dilata. Quase insignificante, mas dilata. Tá? Por isso que quando eu vou colocar uma placa na outra, quando eu vou encaixar, eu não posso encaixar uma sobreposta na outra. Eu tenho que encaixar sempre com uma distância relativa, que é uma distância de evitar esse tipo de dilatação superficial. Evitar que as placas se rompam, se quebrem. Entendido, então? Tranquilaço aí? Pessoal? Agora pode ativar os microfones para me escutar vocês. Por mim, tá tudo bem. Combinar o seguinte. Deixa eu só verificar aqui. Para amanhã, estávamos combinado Carol e Graziella. Certo? Certíssimo. Vamos fazer o seguinte, Carol e Graziella. Vocês se importam, a Carol, a Graziella, lógico, e também a Débora e o Pedro. Vocês se importam se eu jogar essa apresentação de vocês para a próxima segunda-feira? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Sabe por quê? Eu estava pensando de hoje fazer uns exercícios e amanhã a gente usar a aula só para resolução de exercício. Aí seria segunda-feira que vem, então, a moça. Isso. Tá. Aí a aula de amanhã a gente resolve exercício juntos, eu junto com vocês, a gente resolve da matéria da Bárbara, mas da Gabi, né, que elas explicaram, que é dilatação superficial, fecha. Aí semana que vem, na segunda, a gente faz dilatação volumétrica, faz exercício, aí entra na próxima semana com dilatação de líquidos. Tá bom. Pode ser? Pode. Eu acho que senão fica muita novidade para pouco tempo. Então, a gente viu novidade, faz exercício, depois vê novidade. Combinados, então? Pode ser. Ok? Então, tá bom. Então, a gente altera a data de apresentação de vocês para o dia 6. Certo? Dia 6/4. Ok? Aí deixa só eu verificar como que vai ser, porque na terça-feira é feriado, certo? Dia 7 de abril é aniversário da cidade. No nosso calendário está constando recesso, só que eu não sei se o Eurípides vai querer dar essa aula para a gente já pagar da semana passada, entendeu? Em vez da gente ter o recesso, a gente já paga um dia da semana passada, mas eu vou confirmar com eles e volto o retorno para vocês lá no grupo. Tá bom? Tá bom, Marcelo? Tá bom. Então aí, Graziella, Tá fica... bom, Marcelo. Oi. Não, eu falei que tá bom. Ah, tá. Ah, desculpa. Tá ok, então. Então amanhã a gente se encontra novamente às 2h10 nesta mesma plataforma. Vou disponibilizar alguns exercícios para a gente fazer juntos na aula de amanhã. Não vai ficar como dever, tá? Nós vamos fazer juntos amanhã. Fechou? Fechou. Tá bom, então, Marcelo. Então, boa aula para vocês. Até amanhã, às 2h10. Parabéns, pessoal. Parabéns, Felipe, Bianca, Gabriela, Bárbara, tá? Muito bom. Bárbara, depois só me manda o vídeo da aula gravada para eu disponibilizar no YouTube, tá? Ou se você tiver o YouTube e quiser converter para nós, melhor ainda. Você me manda o link que eu posto no meu Bernoulli. Tá bom. Fechou? Muito bom. Notas anotadas aqui. Tudo de bom para vocês. Boa aula. Até amanhã.